Em nome de Jesus, diz-nos quem tem de falar. Judas tem de falar. Judas Iscariotes, nós sacerdotes, representantes de Jesus Cristo, comandamos-te em nome da Santíssima Trindade. Diz-nos, quando é que te vais embora? Judas Iscariotes, fala. Por agora, isso é uma questão supérflua. Primeiramente é preciso pôr os vossos assuntos em ordem. Rosna. O assunto que se refere à publicação deste livro. Rosna de novo. E isso ainda não é tudo. Que significa não é tudo? Diz a verdade, tens de falar. Nós não queremos falar, já não queremos dizer mais nada. Em nome do Santíssimo Sacramento do altar, que tu traíste depois da última ceia, tens de falar agora. Se eu tivesse sabido, nunca o teria traído. Nessa santa tarde traíste Jesus, e agora, em seu nome, e em nome de todos os santos apóstolos e papas que não atraiçoaram Cristo, tens de falar. Diz agora a verdade e só a verdade. Tens de falar, Judas Iscariotes. O que está impresso está em ordem, mas isso não é ainda tudo. Então, o que é que falta? Diz a verdade. É precisamente isso que nós queremos dizer. Ide para casa, ide-vos embora. Não, agora não vamos para casa. Agora tem de falar Judas Iscariotes e Beelzebu. Nós vos ordenamos que digais só a verdade. Que é preciso ainda dizer? Como nós, aponta para cima, a odiamos. Sim, mas em nome de Nossa Senhora do Monte Carmelo, tens de dizer a verdade. Geme. Não nos podeis exigir isso. Podemos sim, ela é vossa rainha e soberana. Todo o inferno lhe deve obedecer. De acordo, ela, aponta para cima. De acordo, ela deve, geme como um miserável. Ela lá está com coroa e cetro, e sobre a coroa tem essa cruz. Os seus gritos comovem. Oh, como a tememos! Em nome da Santíssima Virgem, diz-nos tudo o que nos tens a transmitir, mas só a verdade. Nós não queremos que uma mulher mande em nós, não queremos. Em nome da Santíssima Trindade, diz toda a verdade. Tenho de repetir coisas que já foram ditas, e tenho de acrescentar coisas novas. Sem entrar em pormenores. Veroba disse que as vossas orações eram um paradoxo, pois sem elas o aviso já teria surgido. No entanto, o verdadeiro motivo deste retardamento é outro. É para que mais alguns homens ainda se salvem. Continua a falar, diz o que tens a dizer da parte da Santíssima Virgem. É ela quem agora te ordena, Judas. A Santíssima Virgem quer que este maldito livro seja largamente difundido. E isso era só o que nos faltava, que todo mundo soubesse o que nós tramamos. As pessoas poderiam talvez mudar de vida, começariam certamente a mudar de vida, começariam certamente a duvidar de tudo o que nós propagamos através de Roma, e voltar-se-iam para a antiga tradição. Só nos faltava mais esta, só nos faltava mais esta. Continua a falar em nome da Santíssima Virgem. Diz só o que ela quer que transmitas. Fala agora. É tudo? É claro que ela, aponta para cima, quer que digamos outras coisas. Tens que dizer a verdade. Tens de falar para a igreja. Já fiz demais pela igreja, por esse maldito caixote de lixo. Fala agora para a igreja, a santa igreja que jamais perecerá. Bem, não tenho outro remédio senão falar. Sim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vós não tendes poder para destruir a igreja. Sobre a igreja falaremos mais tarde. Primeiro quero continuar com o tema que estava a tratar. Da igreja falaremos mais tarde. Então fala, Judas Iscariotes. Diz o que a Santíssima Virgem quer. Ela quer que eu ainda acrescente mais qualquer coisa ao assunto do sexo e aos problemas da juventude. Ela quer que todos saibam que é preciso falar do altar sobre esses assuntos, que é preciso pregar sobre as virtudes. Respira com dificuldade. Que é preciso que todos saibam como a culpa pesa. Ouvis? Como pesa e aonde conduz. Que culpa? Fala em nome da Santíssima Virgem. A culpa dos pecados em geral e de cada pecado em particular. Poder-se-á falar de cada um destes pecados separadamente, em sermões diferentes, ou agrupá-los no mesmo sermão, como for mais útil a cada um. Mas antes deve invocar-se sempre o Espírito Santo. Judas Iscariotes fala em nome da Santíssima Trindade. Judas, fala.
É preciso que a juventude, que os crentes, tomem consciência da gravidade do pecado, como ele é imensamente grave e funesto, de onde vem e aonde conduz, como vem, como poderia evitar-se, o que é preciso fazer para o atenuar, para o eliminar completamente. Geme. Judas Iscariotes continua a dizer a verdade da parte da Santíssima Virgem, da Rosa Mística. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a oração é um dos pilares mais sólidos em que assenta a vida cristã. É preciso proclamá-lo dos púlpitos e não ao microfone. 1000 microfones não substituem o púlpito. Quando um padre fala do púlpito, os fiéis ficam diretamente suspensos da palavra de Deus. Não olham para a frente, para trás, para os lados. Numa palavra, evitam qualquer possibilidade de distração e podem concentrar-se muito melhor. Mas tudo isso já foi dito aqui, segundo a vontade da Santíssima Virgem. Sim, já foi dito, mas é preciso que eu volte a repeti-lo. É preciso que seja referido mais uma vez. Quando é que tu falaste disto, Judas Iscariotes? Ainda te lembras? Sim, em 31 de outubro. Continua. A culpa é muito maior do que qualquer um de vós o poderá imaginar. Nós, os demônios, somos horríveis. Temos medo uns dos outros. Temos um aspecto horrível. É-nos insuportável estar próximo uns dos outros. Se ao menos não tivéssemos que nos encarar, mas temos. A isso somos obrigados. Temos que viver neste charco diabólico por toda a eternidade. E temos que nos encarar. Quando somos obrigados a olhar o pecado ou a culpa nos homens, apodera-se de nós um grande terror. Podereis assim imaginar a gravidade da culpa, que consegue aterrorizar-nos, a nós demônios, habituados a tantas coisas, que permanecemos dia e noite neste terrível tormento, que somos obrigados a contemplar hora a hora, minuto a minuto, este espetáculo terrível entre os terríveis. O pecado aterroriza-nos. Assim, podereis imaginar a gravidade da culpa, sobretudo diante daquele que está lá em cima, aponta para cima, e cuja majestade ultrapassa. Tinha de dizer isto. Geme de um modo lastimoso. Continua a dizer a verdade, Judas Iscariotes, e só a verdade. Se conhecesseis a sua majestade, aponta para o alto. Não é Judas que diz, é Belzebu. Sou eu, Belzebu, quem a partir deste momento vai falar. Bom, tu conhecestes melhor do que Judas a majestade de Deus. Fala. É que Judas não contemplou a majestade de Deus. Isto é, ele viu a humanidade de Deus e a partir dela conseguiu deduzir algo da sua majestade. Mas Judas não viu Deus na sua grande majestade, como eu o vi. Suspira. Sabeis como é? Eu vi-o, isto é, não como vocês o hão de ver um dia, mas pude compreender a sua grandeza, e uma grande parte foi-me dada a sentir e a conhecer. Nós não possuímos ainda a beatitude total perfeita, mas já tínhamos atingido um grau elevado. Mas tínhamos inveja dela, aponta para o alto. Nós não queríamos dar-lhe o prazer de nos governar ou dominar. Daí deriva o que irá seguir-se. Continua a dizer a verdade, Belzebu, em nome da Santíssima Virgem, que te ordena que fales, mas diz só a verdade. De fato, ela nos é superior, é-nos terrivelmente superior. Fala, Belzebu, em nome do Pai e sobre as ordens da Imaculada Conceição. Foi precisamente a mim que ela escolheu para dizer isto. Se ela tivesse escolhido a Lida, mas ela quer que seja eu. Agora, escutai bem. Tenho de falar. Ela obriga-me. Tanto melhor. Fala. Ela lá está com a coroa e o cetro. Ela lá está, quase que me esmaga. Foi assim. A princípio com os apóstolos, quando ela, a mãe, aponta para cima. Vivia ainda. Foi ela, por assim dizer, a orientadora da igreja, que começava a dar os seus primeiros passos. Ela tinha que rezar para que a igreja se desenvolvesse convenientemente, para que se desenvolvesse como Rosna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz a verdade. Como devia desenvolver-se, segundo a vontade do Espírito Santo? Ela ficava dia e noite de joelhos. Rezava para que a igreja crescesse e se libertasse do antigo, isto é, da lei mosaica, e que a circuncisão desaparecesse. Ela compreendia que a circuncisão fora conveniente numa determinada época,
e que, segundo a lei dessa época, tinha sido necessária. Mas depois da vinda de Cristo e da sua obra, já não o era. Jesus Cristo ainda se submetera à circuncisão, mas ele não queria que ela continuasse. A partir desse momento, existiu o santo sacrifício da missa, Rosna. Belzebu continua sobre as ordens da Santíssima Trindade, da Imaculada Conceição, sobre cujas ordens hoje tens de falar. A Santíssima Virgem estava presente quando os apóstolos celebraram a primeira missa. Depois da ascensão de Cristo, a Santíssima Virgem participava sempre da Santa Missa celebrada pelos apóstolos e recebia a Sagrada Comunhão. Preparavam-se durante horas para a Santa Missa. Quem é que procede assim nos tempos de hoje? Poucos ou nenhuns. Muitas vezes os apóstolos preparavam-se dias inteiros só para a celebração de uma missa. Certa ocasião, a Santíssima Virgem retirou-se durante 10 dias para rezar dia e noite. Então foi elevada ao céu e pôde contemplar a majestade infinita de Deus. Deus, a Santíssima Trindade, ordenou-nos a nós, lá embaixo, que subíssemos do inferno. Aponta primeiro para baixo e depois para cima. Ainda não era a esfera celestial perfeita, mas já era uma esfera superior. Fomos obrigados a subir e a contemplar essa criatura, quer o desejássemos, quer não. A Santíssima Trindade obrigou-nos a contemplá-la, na sua majestade quase perfeita. A sua majestade e esplendor eram maiores do que quando a tínhamos visto anteriormente. A Santíssima Virgem vencera, tinha-nos vencido. Vimo-la revestida de sol. Seja como for, vimo-la em grande majestade, com a lua a seus pés, isto é, o mundo. O mundo inteiro é significado pela lua, que ela tem aos pés, e como adversário a serpente, que nos representa a nós. Como nós suplicamos a Deus, como nós imploramos a majestade divina que afastasse aquela visão. Até lhe suplicamos que nos precipitasse imediatamente ao inferno, a fim de que nos pudéssemos afundar nas esferas infernais. De tal modo, nos era difícil suportar o seu olhar. Mas ele não nos deixou partir. Tivemos ainda de suportar uns momentos aquele olhar terrível. Solta gemidos cheios de desespero. Não podeis imaginar o tempo que passamos em deliberações para descobrir a melhor forma de enfraquecer ou molestar, nem que fosse só um pouco, aquela criatura. Aponta para cima. Mas nada conseguimos. Ela vencia-nos em toda parte. Era soberana em toda parte. Durante anos, durante séculos, deliberamos para vencer o que podíamos, o que poderíamos fazer quando ela lá estivesse. E quando isso aconteceu, nós nem sequer a reconhecemos imediatamente. Não a reconheceram imediatamente? Imediatamente não. Sentimos que devia ser ela. Sentimos que devia tratar-se de uma criatura extraordinária, incrivelmente virtuosa, sobre quem não tínhamos qualquer poder. O porquê não compreendemos logo. Rosna geme violentamente. Nem compreendemos quem se escondia lá atrás. Eu, Belzebu e Lúcifer convocamos todo o conselho. Quando tivemos a certeza absoluta de que era ela, deliberamos longamente, dia e noite, a ver o que poderíamos fazer para prejudicar. Até convocamos os melhores mágicos. Ordenamo-lhes que a aponta para cima, molestassem, no seu corpo e na sua alma, para que a sua força enfraquecesse. A sua oração não nos fosse tão desastrosa, para que deixasse de exercer um poder tão grande. Nós já víamos que seria ela quem teria, mais tarde, a igreja nas mãos. O próprio Pedro caía a seus pés, quando era preciso. Resmunga. Ela tem um poder imenso, porque ela é a criatura mais perfeita e a mais amada por Deus. Foi um ser de uma perfeição incrível. Depois de Deus, está a milhares e milhares de vezes acima das criaturas. Mesmo seu esposo São José, que estava milhares e milhares de vezes acima dos outros homens, era-lhe ainda imensamente inferior. Então prosseguimos nas nossas deliberações, e os feiticeiros concordaram fazer tudo para molestar. Tudo tentaram, mas ela perseverava na oração e continuava imperturbável. Apercebia-se certamente do que fazíamos, mas nada conseguimos. Não conseguimos molestar esta terrível criatura, pois ela não estava submetida no pecado original como o resto da humanidade.
Nem mágicos, nem feiticeiros, nem ninguém lhe poderia fazer mal. Nós, demônios e os feiticeiros, só podemos molestar as criaturas humanas, e de um modo especial, os possessos. Mas sobre ela, os mágicos infernais não tinham qualquer influência. Acometeu-nos então uma fúria infernal, um furor louco, de que só o inferno é capaz, quando verificamos que todos eles nada podiam contra esta criatura incompreensível predestinada por Deus. Então precipitamo-nos sobre mágicos e feiticeiros, e neles descarregamos todo o nosso furor. Receberam o dobro do mal que lhe deviam ter feito. Geme e aponta para cima. Continua Beelzebu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Imaculada Conceição, sobre cujas ordens tens de falar agora. Diz a verdade. É para mim um tormento horrível que tenha de ser eu a falar destas coisas, precisamente eu. Continua a dizer a verdade, e só a verdade. Tu não tens o direito de mentir. Deixa-me em paz. A mulher refere-se à possessa. Tem quase um ataque cardíaco. Deixa-me em paz. É a Santíssima Virgem que te ordena. Nós não queremos falar mais. Não. Tens de falar. Fala. Não, deixa-me em paz. Rosna. Tens que falar agora em nome da Santíssima Trindade. Não se pode descrever a fúria do inferno quando se viu que todas as nossas tentativas tinham sido vãs. Como nada tínhamos conseguido, voltamos a refletir na maneira de a molestar. Mas ela destruiu os nossos intentos perversos e tudo mais. Ela é mais poderosa do que nós. É que ela era uma criatura escolhida por Deus, escolhida de um modo especial. Enquanto a terra subsistir até o fim do mundo, nunca se encontrará ninguém que se assemelhe. E desde o começo do mundo até a eternidade, jamais haverá alguém que se lhe possa igualar. E ele lá em cima indica os céus. Não podia ter imaginado nada mais atroz. Não podia lembrar-se de nada mais vergonhoso do que obrigar-nos a subir a essa esfera para nos apresentar esta criatura. Isso foi para nós uma terrível derrota. Fala então Lamuriento. Teríamos preferido ficar no fundo do inferno, no meio do fogo mais cruel, a ser obrigados a contemplar essa. Nós não podemos dizer o que queremos, mas se isso fosse possível, gostaria de usar expressões bem mais injuriosas. Ela não o permite. Diz a verdade, tens de falar em nome da Santíssima Virgem, em nome da Santíssima Trindade. Sermos forçados a contemplar esta criatura, revestida da maior santidade, com coroa e cetro, eleita pelo Altíssimo, lança gritos medonhos. Foi ultraje para nós. Tenho ainda essa visão diante dos olhos. E essa visão de então enlouquece-nos ainda. Grita. É como se tudo tivesse sucedido hoje, e o mesmo se passa com os outros. Ainda agora isso nos faz saltar de raiva. Quando pudemos, foi mais uma autorização que uma ordem. Voltar ao inferno, lançamo-nos em fúria uns contra os outros. Podeis imaginar como nos maltratamos, pois era-nos insuportável ter de nos ver uns aos outros. É horrível sentirmos-nos dominados por uma criatura assim, por uma mulher. É horrível, é uma loucura.